Mais destaques internacionais para você. Em uma decisão inédita, hoje o Parlamento Europeu aprovou o projeto que regula o uso da inteligência artificial. O objetivo do texto é garantir direitos fundamentais e proteger os consumidores. O nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, preparou para a gente um resumo da legislação. Favalli, boa noite. Boa noite, Lívia. Uma saudação especial a quem nos assiste, a quem nos ouve. Eu tentei resumir aqui, porque são páginas e páginas, até de um linguajar mais complicado, algo que é realmente inédito. E, aliás, a União Europeia já vinha discutindo isso desde 2021, quando começaram a surgir os chamados chatbots, que é uma espécie de uma inteligência que conversa com usuários ali do outro lado da tela e responde perguntas pré-programadas. Uma espécie ali de embrião da inteligência artificial. À medida em que o ChatGPT começou a ganhar mais vida, o Parlamento Europeu acelerou as discussões e hoje eles chegaram a uma conclusão que, na verdade, é um parâmetro. Os 27 integrantes da União Europeia, eles ainda precisam aprovar as suas próprias legislações. Podem usar esse texto, podem adaptá-los ou criar uma coisa completamente diferente. A questão é que eu queria começar a chamar a atenção de todo mundo para a aprovação no Parlamento Europeu. Foi massivamente aprovado. 449 votos a favor, houve ali 93 abstenções, mas só 28 votos contra. O que se entende, então, que os legisladores europeus estavam realmente muito ansiosos para ter um marco regulatório da inteligência artificial, pelo menos na União Europeia. Agora, ele é um pouco complicado. Por quê? Porque essa lei ela não está acabada. Porque não se sabem ainda os limites da inteligência artificial. Então, eles criaram os chamados 4 níveis de riscos. Os níveis mais baixos são chamados aceitáveis e outros não podem acontecer de jeito nenhum. No pé da legislação, se diz o seguinte para os inaceitáveis: sistemas de posicionamento social. A inteligência artificial não pode identificar pessoas e preferir algumas e deferir outras de acordo com a sua posição social. Não pode haver julgamentos e escolhas através da aparência e muito menos manipulação subliminar. Entenda-se aí com fake news. Mas eu peguei exemplos mais palatáveis para a gente entender. O chamado nível 1 é aceitável. Por exemplo, combate à criminalidade. O algoritmo, a inteligência artificial, pode identificar pessoas pelo reconhecimento facial procurados pela polícia, por exemplo. Mas tem que ter a anuência de alguma autoridade, de alguma força policial. O que não pode, de jeito nenhum, por exemplo, é uma inteligência artificial analisar uma pessoa e identificar ali talvez um potencial criminoso no futuro. Parece coisa de ficção científica. Tem um livro que virou filme chamado Minority Report, que fala justamente isso, uma coisa de prever-se o crime. Isso, a legislação da União Europeia diz que não pode acontecer de jeito nenhum. E mais duas coisas: a privacidade de pessoas. Vamos supor que num futuro não muito distante você possa andar de metrô e pagar o ticket apenas com a sua digital, chamada coleta biométrica pública. Isso não pode ser usado como um elemento na inteligência artificial por empresas privadas, por exemplo, sem o conhecimento do cidadão, que teve então a sua biometria captada. E também não pode haver o reconhecimento facial remoto. Vamos supor que uma empresa esteja longe ali de um supermercado, mas instala câmeras e reconhece o padrão de consumo daquele consumidor. É o chamado reconhecimento facial remoto. Isso também não pode acontecer de acordo com essa legislação. E o tal ChatGPT, que tanto se fala nele, ele é capaz de criar textos, música, vídeo, assim, no instalar de dedos. Um autor que fala para o ChatGPT o seguinte: cria uma história para mim de vampiros em que o mocinho saia como herói no final. Esse texto pode ser vendido, essa música, esse vídeo, se for, vai ter de ter um selo avisando o consumidor que isso foi criado, que esse material multimídia foi criado por uma inteligência artificial. E quem desrespeitar tem multa pesada. Começa em 30 milhões de euros, na cotação de hoje, algo em torno de 156 milhões de reais. Agora, se a falta for cometida pelas chamadas Big Five, né? Amazon, Apple, Google, Meta e Microsoft,
a multa pode chegar a 6% do faturamento anual. E aí nós estamos falando, é claro, da casa dos bilhões de euros ou de dólares ou de reais. Favale, essa discussão já deve acontecer em breve aqui no Brasil. O próprio presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, apresentou um projeto justamente para regulamentar o uso da inteligência artificial aqui no país e, muito possivelmente, este exemplo europeu deverá ser utilizado. Obrigada, viu, pelas informações. Boa noite. Estão aqui disponíveis as informações. Vamos ver se serve de base, sim. Boa noite.